Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando como montar uma carteira de investimentos do zero na prática. Essa carteira eu vou levar aqui no canal como sendo uma série ao longo de 20 anos. É uma carteira para minha filha, para daqui a 20 anos com um aporte de R$300 todos os meses. Bom, nesse primeiro vídeo que eu gravei, eu investi em dois fundos imobiliários, que é o GALG11 e o VGHF11. Mas eu não consegui, devido ao tempo, explicar os motivos que me levaram a escolher esses dois ativos. Por que eu investi nesses dois fundos imobiliários? E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada mais em detalhes nesses dois ativos, nesses dois FIs, e assim a gente vai ver os pontos positivos, negativos desses FIs e quem sabe você também possa incluir na sua carteira de investimentos. Então bora entender um pouquinho melhor sobre esses fundos imobiliários e aí no final você vê se vale a pena também para a sua carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier e eu gosto bastante de falar sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, e se esse vídeo agregar valor para ti, eu vou te pedir duas coisas: para você se inscrever aqui embaixo e também deixar um like no vídeo, que aí você me ajuda a crescer o canal e esse vídeo chega a mais pessoas. Então meu muito obrigado e bora lá, vamos começar aqui, vamos ver esses dois fundos imobiliários. E beleza, essa é a nossa carteira pública, essa que eu comecei a investir então com os R$300. Vejo que o valor aplicado aqui ficou em 292, sobrou ali R$7 pra gente aportar no próximo mês. E o que a gente fez? Bom, nós compramos dois fundos imobiliários, o GALG11, o VGHF11 e um pouco de Tesouro Selic, colocando em renda fixa. Dessa maneira nós temos aqui então 50% para renda fixa, os outros 50% para fundos imobiliários. Claro que esse é apenas o início da carteira, depois disso nós vamos balancear essa carteira, incluindo também ações e investimentos no exterior, para a gente ter uma diversificação em dólar. Então, caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar aqui em cima o card, dá uma olhadinha ali, eu explico em detalhes como que vai funcionar essa carteira, como que a gente vai evoluindo ela ao longo dos anos. Ao longo de 20 anos a gente vai fazer R$300 de aportes nela. E bom, vamos falar aqui sobre o GALG11 e o VGHF11. Veja que a gente já tem uma pequena valorização aqui com o VGHF, mas o GALG11 está caindo um pouquinho, mas isso é bem normal, nesse curto prazo tudo pode acontecer. Essa carteira aqui ela vai ficar pública, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar, dar uma olhada. Conforme ela vai crescendo, você vai ter ali todos os ativos, todas as porcentagens, os proventos, os dividendos que a gente vai recebendo ao longo desse tempo. E aqui nós também temos essa planilha onde eu estou armazenando os dados, colocando quais ativos que eu comprei, o total investido. Como eu falei, tem R$7,37 que ficaram para trás, mas que a gente vai aportar no próximo mês. A gente vai colocar também os dividendos e assim por diante. Nós temos aqui o GALG11, VGHF11. Essa planilha também está pública, vou deixar o link aqui embaixo. E seguindo, então, vamos falar sobre o VGHF11. Nós temos aqui a primeira opção e por que eu comecei a investir nele? O que ele faz? Como que ele funciona? Bom, o VGHF11 ele é muito parecido com o MXRF11. Com certeza você já ouviu falar do MXRF, praticamente todo mundo investe nele. Ele bateu agora a marca de 1 milhão de investidores, tem 1.022.000 investidores. E o MXRF11, o VGHF11, eles possuem a maior parte do seu portfólio em CRIs, que é aquele certificado de recebíveis imobiliários. E outra palavra é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Lá na outra ponta nós temos várias empresas, construtoras, empresas do setor imobiliário que pegam esse dinheiro, fazem os seus empreendimentos e depois precisam pagar de volta esse dinheiro emprestado. É a mesma coisa quando nós vamos comprar uma casa financiada, a gente pega o dinheiro emprestado do banco e nós estamos lá 30 anos pagando uns juros absurdos. A mesma coisa acontece aqui, essas empresas construindo, fazendo os seus empreendimentos, elas precisam pagar então essa dívida e geralmente tem uma taxa bem alta e por isso que eles se destacam por pagar altíssimos dividendos. Nós temos aqui, por exemplo, o VGHF11, a gente pode comprar ele com cerca de R$9,67 e o dividendo dele no último ano ficou aqui em 13,47%. Se a gente for considerar a valorização, o preço da cota subindo e os dividendos, ele somou aqui nesse último ano quase 21% de valorização. Então ele cresceu bastante. O PVP dele, que é um indicador que está barato ou caro, está em 1,03. Bom, nós temos aqui um pouco do VGHF11, mas já comparando com o MXRF11, para você entender um pouquinho melhor, nós temos aqui, por exemplo, o MXRF11, também sendo cotado aqui próximo de R$10, também pagando um dividendo próximo de 13, um pouquinho menos, aqui 12,91. Se valorizou também próximo de 21%, mas o grande detalhe, o motivo principal de eu ter investido no VGHF11 e não no MXRF11 está aqui no seu PVP. Nós temos aqui um PVP que está em 1,08, que indica que o mercado, as pessoas, essas mais de 1 milhão de pessoas, elas estão comprando ele com 8% acima do seu valor justo. Então nós temos aqui um fundo imobiliário que está começando a ficar muito caro. Nós temos aqui o MXRF11 com 1,08. E por que não investir no VGHF11 que faz mais ou menos a mesma coisa? Claro que a gente não vai comparar, são carteiras diferentes, são coisas diferentes, mas eles têm a mesma ideia de diversificação. Então nós temos fundos imobiliários parecidos. O VGHF ele é bem menor, o MXRF é o grande fundo imobiliário, ele é o primeiro que se destacou por ter essa cota aqui próxima de R$10, então ele se tornou muito acessível, muitas pessoas investiram, mas eu preferi então aplicar no VGHF11 por ser um fundo imobiliário que está mais barato, que não chegou ainda nesse patamar aqui, um PVP
muito alta. Então, dando uma olhada também no seu relatório gerencial, para a gente comparar o VGHF11 com o MXRF11, veja que o portfólio dele está aqui com 44% para CRIs, que é a parte ali de crédito que é dado para o setor imobiliário, e 50% estão aqui para outros fundos imobiliários. Ele passou a ter uma carteira de FIs, um portfólio ali de vários FIs, porque ele incorporou outro fundo imobiliário do mercado, que é o MGFF11. O MGFF11 ele era um fundo de fundos, ou seja, o principal business dele era investir em vários outros fundos imobiliários. E no final agora do ano 2023, em dezembro, o VGHF11 ele incorporou, é como se ele tivesse pegado o MGFF e colocado dentro do seu portfólio. Por isso que aumentou, ele está aqui com praticamente 50% da carteira dele em FIs, ou seja, ele tem uma carteira gigantesca agora investindo em vários outros fundos imobiliários. Ele aumentou bastante a sua diversificação, mas ele também manteve aqui os CRIs, 44% estão nesses CRIs. Ele investe, inclusive, esse fundo imobiliário, ele tem uma diversificação um pouquinho maior, ele investe, inclusive, em ações ligadas ao setor imobiliário. E dando uma olhada também na alocação, que os indexadores, porque esses créditos, eles têm lá uma taxa. Geralmente é IPCA mais alguma coisa, CDI mais um valor, então IPCA mais 10, CDI mais 2, CDI mais 5, eles estão sempre atrelados ou ao CDI, que é a taxa Selic, basicamente, ou ao IPCA, que é a inflação. E veja que 35% estão atrelados aqui ao CDI, ou seja, ele acompanha bastante aqui a taxa Selic nessa parte do portfólio dele, e o restante da carteira, os outros 65% estão atrelados mais à inflação, ao IPCA. Então nós temos aqui uns dados do VGHF11, vamos dar uma olhadinha no relatório do MXRF11, vamos comparar aqui, você vai ver que eles são bem parecidos. Dando uma olhada aqui no MXRF11, ele tem uma carteira maior aqui de CRIs, 73% em CRIs, mas ele também tem aqui 13% em outros fundos imobiliários. Então ele segue mais ou menos a mesma lógica, ele também tem permutas financeiras, um pouco de caixa, mas a base principal dele é isso, investir em CRIs, esse crédito lá para o setor imobiliário e outros fundos imobiliários. Seguindo também para a parte de indexadores, para a gente dar uma olhada, a mesma coisa, 35% estão atrelados ao CDI, ou seja, esses CRIs eles seguem lá a taxa Selic, e os outros 65% a inflação. Então se a inflação disparar, tanto o VGHF11 como o MXRF11, eles vão pagar mais dividendos. Se a inflação vier lá para baixo, que é o caso, a inflação está bem mais controlada agora, 65% da carteira de ambos os fundos imobiliários, eles passam a pagar um pouco menos de dividendos. Então veja que o portfólio, eles são parecidos. Claro que os CRIs que tem dentro de um não são os CRIs que tem dentro do outro. Existem as gestoras que são diferentes. São fundos imobiliários diferentes, mas a ideia essencial deles é a mesma. E pensando nisso, então a minha decisão foi de comprar o VGHF11. Nós compramos 7 cotas a R$ 9,55. Hoje já está aqui R$ 9,67. Ele se valorizou um pouquinho. A ideia foi comprar ele justamente porque ele está mais barato do que o MXRF11. É uma opção interessante para a gente começar a investir. Também com R$10 aqui, com R$ 9,55. Agora, nossa segunda opção, por que eu investi no GALG11? Bom, o GALG11 ele também é um fundo imobiliário de base 10, por isso que eu investi aqui R$ 9,10. Ele tem o seu PVP, está em 0,91. Isso já indica que ele é um fundo imobiliário que está descontado. Se esse valor vem igual a 1, está no preço justo. Se vem acima de 1, está caro. A gente está pagando mais do que deveria, o valor justo dele. Como ele está aqui em 0,91, significa que tem 9% de desconto. A gente está comprando aqui um excelente fundo imobiliário. O GALG ele é de galpões logísticos, então dentro do portfólio dele, a gente já vai ver, ele tem ali vários imóveis, esses grandes galpões logísticos que armazenam as mercadorias, que tem grandes inquilinos que pegam seus imóveis, colocam lá, fazem toda a sua logística. Eles ficam próximos de grandes capitais, também ali na região mais central, São Paulo, Minas, para justamente ligar todo o país, tanto o sul como o norte. Essa é a ideia, então, desses grandes galpões logísticos. Pegando aqui o dividendo do GALG, ele vem pagando um bom dividendo de 10,92%. Os FIs de tijolos, eles geralmente pagam menos dividendos. Eles pagam ali em torno de 8%, 7%, dependendo muito de cada setor, eles pagam aqui menos. E o GALG, ele vem pagando um bom dividendo aqui de quase 11%, se destacando muito bem também por isso. Se a gente pegar os dividendos mais a variação, a cota subindo no último ano, ele se valorizou 12,78%, uma excelente valorização aqui para o GALG11. E dando uma olhadinha no relatório, o portfólio do GALG11, a gente vê que o valor do mercado dele é de 534 milhões, ele é um fundo um pouquinho menor, ele tem 5 imóveis, então ele teria uma concentração maior nesses 5 grandes galpões logísticos, mas o que me tranquiliza um pouco é que esses imóveis, eles possuem vacância zerada, ou seja, eles estão completamente alugados, e os contratos, esses inquilinos que estão utilizando esses imóveis, eles têm contratos que ficam ali uma média de 8,66 anos, ou seja, são contratos atípicos. As empresas, os inquilinos que estão ali dentro desses imóveis, eles geralmente vão ficar por um longo prazo, e os imóveis eles também ficam mais adaptados para esses inquilinos, então é difícil que também esse inquilino venha a sair depois, é normal que esses inquilinos continuem renovando. Então nós temos uma concentração um pouquinho maior de imóveis, mas são contratos atípicos, vacância zerada e um prazo
prazo aqui bem elevado. Isso faz com que o aluguel desses imóveis também fique um pouco acima, por isso representa aqui um dividendo aqui de quase 11% ao ano. Dando uma olhadinha aqui embaixo, então tem os 5 imóveis, vacância zerada, 100% atípicos, contratos, como eu falei, então são contratos específicos para aqueles inquilinos, 100% dos contratos são reajustados pelo IPCA. E aqui a gente consegue ver um pouco desses 5 imóveis, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, nós temos aqui um imóvel com quase 80 mil metros quadrados. Aqui nós temos também um outro imóvel locado para BRF, mais 30 mil metros quadrados. Um terceiro imóvel aqui também para BRF, lá em Salvador, na Bahia. Então veja que são esses grandes imóveis destinados também para grandes empresas. Essa é a ideia do GALG 11. E tem um detalhe, tem um plus aqui acontecendo com o GALG 11, é que ele vai passar a se chamar GARI 11. Ele está passando por uma emissão, captando muito mais dinheiro, e ele vai deixar de ser o GALG 11 e vai passar a ser GARI 11. Isso na prática vai mudar a estrutura do fundo imobiliário, ele vai deixar de ser só galpões logísticos, ele vai passar também a ser de renda urbana. Renda urbana são imóveis, por exemplo, de educação, de varejo alimentício, aquele varejo mais clássico como de roupas, enfim, ele vai aumentar o número de imóveis, o patrimônio dele, o valor patrimonial dele vai aumentar, o seu dividendo vai aumentar, o número de cotistas vai aumentar, então tudo vai ficar um pouco maior nesse fundo imobiliário. Hoje a gente já está comprando ele descontado, como eu falei, aqueles 9% de desconto. Quando ele passar aqui a ser o GARI 11, ele vai ter um portfólio muito mais diversificado, bem mais interessante, e a gente está comprando ainda um valor aqui bem descontado. Então essa foi a ideia ao investir no GALG 11, pensando nessa melhoria, nessa mudança de estrutura que ele vai ter, sendo um fundo híbrido, atuando tanto com galpões logísticos e também renda urbana. Ele vai passar a ter 12 ativos, o valor patrimonial dele vai passar a ser de 1 bilhão, então ele vai dobrar de tamanho. Isso me chamou a atenção e eu passei então a incluir ele na nossa carteira de investimentos. Nós temos aqui o GALG 11 com 9 cotas, ele ainda não se valorizou, mas é um curto prazo. Nós temos aqui comprados a 9,15, hoje ele está a R$ 9,10. Então, em resumo, os motivos que me levaram a investir no VGHF 11, como eu falei, ele é uma opção mais barata do que o MXRF 11, eles são bem parecidos, mas o VGHF 11 é um ótimo fundo imobiliário que ainda está a um preço mais acessível, mais barato para a gente investir, para ter um lucro maior, quem sabe ali na frente. E o GALG 11 ele está passando por toda essa transformação, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos que vai passar a ser híbrido, vai incluir também essa parte de renda urbana, ele está descontado, está com aqueles 9% de desconto, então a gente está investindo num fundo imobiliário que ainda está barato, que ainda está descontado, pensando na valorização no longo prazo. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desses dois FIs, você incluiria eles na sua carteira de investimentos, você tem algum deles, me deixa aqui outros FIs que você tenha. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outro vídeo aqui do lado, justamente esse é onde eu começo essa carteira de investimentos de R$300 todos os meses ao longo de 20 anos, onde a gente aportou nesses dois fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai entender melhor toda essa dinâmica de montar essa carteira do zero. E muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo no próximo vídeo e falou!